Boa noite, estamos iniciando a gravação da aula número 6 da disciplina de projeto de produto do curso de Engenharia de Mecânica da UBRA. E estou começando aqui com o compartilhamento da nossa aula, apresentação da nossa aula para o grupo. Então, turma, vamos começar a nossa reflexão de início de toda a aula. Então, hoje o título da nossa aula é Só se aprende a projetar projetando. Não tem outro jeito de aprender a projetar. Tá? Então, mesmo com todos os conceitos que eu trouxer aqui para vocês, mesmo com toda a teoria muito bem fundamentada, muito bem estudada, uma pessoa só vai conseguir aprender a fazer um projeto quando ela fizer, tá? Então, a gente vai começar conversando sobre isso. Só um pouquinho que eu tô com um negócio no meu olho aqui. Ai, perdão. Trazendo aí a nossa citação do dia. Diga-me e eu esqueço. Ensine-me e talvez eu lembre. Envolva-me e eu aprendo. Isso é uma frase de um estadista famoso americano da antiguidade aí, que foi o Benjamin Franklin, né? Que foi um cara aí que todo mundo já ouviu falar, né? Ele foi um grande estadista, foi presidente dos Estados Unidos, e ele fez essa citação, ele faz esse comentário sobre o ensino em geral, né? Sobre como é importante que a gente aplique, que a gente consiga ser envolvido pelo método e pela prática da aprendizagem. É isso que eu quero fazer com vocês, mesmo que a distância. A gente está aqui, cada um longe, algumas pessoas bem distantes da UBRA, algumas pessoas mais próximas da UBRA, fisicamente, mas esse é o objetivo, que mesmo estando à distância, que é a nossa aula, a gente consiga fazer experimentos práticos e aprenda a projetar, porque senão vocês vão sair daqui dessa disciplina de projeto de produto cheio de ideias, de conceitos, mas em si sem saber muito bem como aplicar, tá? Trocando meu slide aqui. Ah, eu não tô com ele em modo de apresentação, daí tá aparecendo o resto ali, vamos botar aqui. Então, pessoal, somos aí engenheiros, podemos ser até recém-formados, e estamos de frente para um novo desafio. Esse desafio é projetar um produto real. Então, como que a gente começaria? Tá? Por onde que a gente daria esse pontapé inicial? Por onde a gente analisaria esses riscos? E quais as ferramentas a gente pode usar para entender quais são as características desse produto, quais são as falhas, quais são as necessidades do nosso cliente em termos de soluções técnicas, né? Então, as ferramentas que a gente estudou até hoje em todas as aulas, elas são os mapas, né? Elas são como se a gente pegasse um mapa e agora a gente vai ir atrás do mapa do tesouro do pirata lá, a gente vai atrás do X. E o nosso X é onde está o nosso projeto. Então, a gente tem que aplicar essas ferramentas que não são só teoria, elas são mapas para a gente decidir e para a gente entender o nosso caminho através desse mapa do tesouro. Eu não vou conseguir apresentar para vocês daquela forma, eu vou diminuir assim, ó, né? Porque eu preciso mesmo que eu não veja vocês, que eu veja só a imagenzinha da foto, aqui eu tenho um tique. Que eu tenho que ver a foto de vocês aqui, ó. Pelo menos saber que vocês estão aqui. Eu preciso, se eu não me sinto muito sozinha, tá?
Olha os tiques da professora. Então, qual é o nosso contexto de hoje? Nós vamos começar a estudar a respeito do nosso mini projeto. Nosso mini projeto vai ser nossa AP1, tá? Nós vamos aprender na prática, vamos poder desenvolver as experiências, a nossa experiência e vamos aumentar nossas habilidades. Esses são os objetivos da gente desenvolver um mini projeto. Em que consiste esse mini projeto? Não, que nem eu falei, não existe como a gente aprender a projetar sem projetar. Certo? A gente não consegue aprender a projetar sem projetar. São dois verbos, aprender a projetar, digamos que são duas ações, e projetar, distintas, uma consequência da outra. A teoria, ela não prepara a gente, e ela não fixa no nosso subconsciente, inconsciente, em todas essas camadas que a gente tem aí na nossa mente, né? Então, e o que é projetar? É resolver problemas, é antecipar falhas, é pensar em melhorias, tá? Então, nós vamos ter aí, agora, a partir da aula de hoje e a próxima aula, uma revisão, um compilado geral dos conceitos que a gente já aprendeu, mas com uma aplicação prática e objetiva de tudo que a gente já falou. Eu vou trazer um exemplo, eu vou contextualizar tudo que a gente vai precisar desenvolver, aplicar um exemplo, e na semana que vem nós vamos continuar esse exemplo, tá? E a nossa entrega final vai ser na semana entre a próxima semana do dia 16, começando a partir da quarta, e finalizando lá no dia 23, tá? Então, o mini projeto é o nosso ponto de partida para consolidar a nossa aprendizagem em projeto de produto, e ela vai ser a nossa avaliação AP1, certo? Por que eu estou chamando de mini projeto, então? Porque ele está começando, ele é AP1, então ele é um projeto mini, ele é menor. Depois nós vamos ampliar esses conceitos, como eu já falei, com as próximas ferramentas que a gente for conhecendo, as próximas análises, tá? O que nós temos hoje de ferramentas aprendidas? As principais para desenvolver um projeto. Eu entendo que são análise do ciclo de vida, a ferramenta SWOT, FEMEA, a QFD, que é o desdobramento da função de qualidade, DFM e DFA, que são o design para manufatura e o design para montagem, tá? Que o Leonardo vai ver na aula passada, que vai poder assistir. Quando a gente desenvolve um produto real, continuo com uma coisinha no meu olho aqui. Quando a gente desenvolve um produto real, a gente vai utilizar muito do nosso pensamento crítico, a gente vai observar com um olhar técnico e sempre com muito senso crítico, tá? E a gente vai tentar antecipar as falhas antes que elas aconteçam e pensar em soluções baseadas em engenharia, com pensamento lógico, raciocínio lógico aplicado a essas nossas análises. Aprender a projetar, aprender um projeto é um processo cíclico, tá? A gente vai observar, analisar, decidir, projetar e retroalimentar esse ciclo aprendendo com os nossos erros. Errando e retroalimentando. Aí como que a gente vai retroalimentar? A gente vai voltar para o início de novo
e vai novamente observar, analisar, decidir, projetar. Não deu certo? Eu volto de novo. Observo, analiso, decido, projeto. Esse é o ciclo. Eu poderia ter feito uma imagem de um ciclo aqui para representar isso para vocês. Então, o que vai ser a nossa AP1? Eu montei um edital de tudo que a gente vai ter que fazer, de tudo que a gente vai ter que analisar, tá? O nosso tema vai ser um redesign inteligente. Um produto, vários problemas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher um produto existente que seja de fácil acesso para vocês. Eu tenho uma lista com algumas sugestões, mas isso está aberto também. Não precisa necessariamente ser os produtos que eu colocar naquela lista, mas é importante que seja um produto de fácil acesso para vocês, tá? Que vocês consigam pegar, manusear, olhar, manipular. A nossa data de entrega vai ser até 23 de abril. Eu vou abrir a semana do dia 16 ao dia 23. Então, vocês vão ter toda essa semana para entregar, caso já esteja pronto. Mas vocês também vão poder desenvolver ele durante essa semana e entregar somente no dia 23, se for o caso. A nossa entrega final, que é dia 23, que é a nossa AP1. E essa entrega vai ser lá pelo ambiente aula, tá? Qual é o nosso objetivo? Aplicar essas ferramentas de forma integrada. A gente vai exercitar e aplicar os conhecimentos que nós adquirimos nas primeiras aulas. Em especial, esses que eu citei aqui, tá? Eu citei ali o CVP, que é o ciclo de vida, mas eu acabei não colocando ele no edital. Então, fica aberto, caso a pessoa queira usar o ciclo de vida também como um argumento do próprio projeto, pode usar, tá? Às vezes ele pode ficar aplicado como uma justificativa do projeto, porque um dos campos do nosso projeto vai ser justificar a escolha do nosso produto, tá? Então, nós vamos pegar e vamos montar uma proposta de melhoria para um produto real e acessível. Algo que seja do nosso acesso, que seja real, que exista no nosso dia a dia. Nós temos aqui eu vou divulgar um modelo de entrega. O que é um modelo de entrega? É esse edital, onde vai constar ali tudo que a gente precisa fazer para entregar, mas que está dentro deste nosso material aqui também, que eu estou revisando com vocês hoje, tá? Isso tudo vai ficar disponível lá no nosso ambiente aula. As nossas aulas, tudo que nós vimos nas aulas até hoje, nas aulas 1 a 5, inclusive as 6 e as 7 agora que vão ser o nosso compilado final. Eu preciso parar para responder, porque vocês não estão vendo aqui, mas eu sou uma quase loira. Então, a minha cabeça, ela processa uma coisa ao mesmo tempo. E daí eu dei uma respondida aqui no chat e eu precisei cortar a minha fala. Vocês sabem que tipo de pessoa eu sou? Fazendo um comentário. Sabe aquele tipo de pessoa que está dirigindo e está meio perdida e disse, eu vou baixar o rádio para eu conseguir raciocinar onde que eu tô? Eu sou esse tipo de pessoa. Não sei se vocês são assim. E quando vai estacionar, eu vou baixar o volume para enxergar melhor. Exatamente, eu sou assim. Se eu tô com alguma coisa, eu preciso estar, eu vou me concentrar naquilo ali para fazer, para olhar, para pensar. Exatamente, eu sou assim também. Então, eu estava falando, as nossas aulas, elas fornecem todo o material necessário, todo o suporte necessário para a gente desenvolver esse projeto, tá? E o que vai ser aceito? Serão aceitos
os materiais enviados dentro do prazo e formato solicitado, certo? Então, eu vou mostrar mais uma página aqui que vai ter ali o formato. O que vai ser obrigatório para a nossa entrega de AP1? Vamos ter que apresentar o produto. Então, a apresentação do nosso produto pode ser uma foto, pode ser um desenho, pode ser um esboço. Só tem uma coisa a dizer, sou bom e novo. Bom e novo? Bom e novo. Como assim? Bom e novo, em tudo. Ô, Leonardo, teu áudio está aberto. Então, nós vamos... Desculpa. Tava vendo o vídeo aqui que um amigo me mandou, desculpa. Tá, tranquilo. Então, nesse material, nessa descrição do produto, então, né, continuando, nós temos que incluir as dimensões e as especificações desse material. Desse produto. Então, vamos lá, vamos começar com exemplos. Digamos que eu vou fazer o meu mini projeto. Vamos pegar aqui, ó, eu tenho, não sei se vocês lembram que eu tenho um kitzinho de chave de fenda que fica aqui na minha mesa de trabalho. Então, olha aqui uma chavezinha de fenda, tá? Então, digamos que o meu produto de estudo vai ser essa chavezinha de fenda, tá? Uma chave de fenda. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar essa chave e, como eu tenho um celular com câmera, eu posso fotografar. Então, eu vou fotografar ela de frente, de lado, de ponta, outro lado. Eu vou dar uma contextualizada nela com algumas imagens, certo? Então, essa vai ser a minha primeira apresentação. Só que não basta apenas colocar essas imagens soltas. Eu preciso de dimensões, certo? Então, eu preciso de dimensões de altura, de largura e de profundidade. Pelo menos essas. Para eu poder entender qual é o produto que vocês estão me apresentando. Por isso que se chama apresentação do produto. E nós vamos especificar quais materiais que são os componentes desse produto. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um tipo de plástico, que eu não preciso especificar que plástico é, tá? Nem todo mundo vai saber, mas eu tenho um cabo de plástico e eu tenho uma ponteira metálica. Então, nesse caso deste meu produto aqui, eu já teria especificado quais são os seus materiais. Pode ser que tenha um produto com mais materiais? Pode, só tem que explicar, tá? Vai ter que explicar isso, pode pegar, inclusive, na foto, fazer um desenho, puxar uma linha, aqui é plástico, aqui é metal, tá? Nós vamos fazer algumas indicações no produto e apresentar quais são esses materiais. Ah, mas eu não sei puxar a linha para fazer. Beleza, então tu pega e bota uma caixinha de texto aqui do lado e escreve quais são os materiais. Cabo, plástico, ponteira, metal. Ah, mas eu não sei qual é a liga do metal. Não precisa chegar nesse ponto. Não estou querendo que vocês especifiquem qual é a liga do metal, tá? Mas vocês podem, se fosse essa chave de fenda, poderia estar explicado aqui, ó, é uma chave de fenda com ponteira modelo Phillips, né? Ou com ponteira modelo fenda normal. Ou se for uma caneta, não precisa em si ser um produto do mundo metal mecânico, pode ser uma caneta. Então, essa caneta é feita do quê? É feito de um corpo plástico, é feito de uma tampa com outro plástico, o corpo é translúcido. Nós temos que descrever e apresentar este produto, tá? Por que estou escolhendo esse produto? Eu quero uma justificativa por essa escolha. Então, vocês vão ter que exercitar aí a capacidade de expressão de vocês para poder me justificar. Mas essa capacidade de expressão, ela não precisa ficar tirando coelho de cartola. Ela pode ser assim, ó. Ah, eu escolhi essa chavezinha de fenda porque ela é um produto que eu acho não dá para escrever, né? Mas que eu considero muito útil
ela tem uma aplicação generalizada no universo das residências, nas empresas, é um produto muito popular e que tem suas oportunidades de melhoria, porque nós vamos fazer uma melhoria nesse produto. Então, não adianta pegar qualquer produto também que eu não consiga pensar numa melhoria para ele, tá? Então, nós temos que justificar essa escolha. E a nossa primeira análise vai ser uma análise SWOT. Qual é a nossa análise SWOT? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu quero que vocês me deem pelo menos 3 itens para cada campo desses, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo ali, que eu trouxe um exemplo de um martelo, um martelo comum, desses que a gente também costuma ter em casa. Então, nós vamos fazer essa análise SWOT e nós vamos fazer uma tabela FEMEA, tá? O que a FEMEA vai nos dizer? Mínimo de 3 linhas preenchidas para a FEMEA, e nós vamos ter a etapa, a falha, a causa, o efeito e ação preventiva. Já vamos repassar isso, porque na aula de hoje agora eu vou fazer uma revisão lá no final do SWOT e da FEMEA, tá? Nós vamos também fazer uma mini matriz de QFD, que é o desdobramento da função de qualidade. Nós vamos usar a FEMEA e vamos tentar fazer, usando ela como base, a gente consegue fazer uma pré-análise, usar ela como uma pré-referência para construir a matriz QFD. E a matriz QFD, ela vai fazer uma relação entre as necessidades dos nossos clientes, porque o nosso produto é um produto, eu posso ser o cliente. Quais as necessidades que eu tenho, ou que eu tenho de conhecimento, que são necessárias para esse produto, e quais seriam os requisitos técnicos para atender essas necessidades, tá? E depois dessas análises, porque até agora nós falamos em análises, agora nós vamos fazer o nosso projeto. O que é o nosso projeto? Baseados nos nossos estudos, nas nossas análises, nós vamos fazer sugestões de melhoria fundamentadas em design para manufatura e design para montagem, certo? Então, nós vamos fazer uma representação visual disso, com um desenho que pode ser feito à mão ou software, baseado naquilo que vocês conhecem. Eu não estou mandando ninguém aprender software a essas alturas. Nós vamos começar a conhecer um pouco mais sobre alguns softwares depois da P1. Então, isso pode ser feito à mão, e isso pode ser feito com uma ferramenta gráfica que vocês tiverem acesso, tá? Eu já tive aluno até que fez projeto naquele jogo, que agora tem um filme que é o Minecraft. Já ouviram falar no Minecraft? Quem é mais jovem ou quem tem filhos, talvez já tenha ouvido falar que existe um joguinho que se chama Minecraft. E é um joguinho onde tudo são blocos, assim, tudo é quadradinho. A pessoa consegue construir coisas com esses blocos. E eu já tive aluno que fez projeto no Minecraft e conseguiu representar aquilo que ele queria mostrar. Porque não é em si a ferramenta que a gente usa, é o que a gente quer mostrar, tá? Então, o que nós queremos mostrar pode ser mostrado à mão, ou em algum software, ou no Minecraft, tá? Só que a gente precisa que essas imagens incluam dimensões. Então, da mesma forma que nós mostramos um dimensional lá na apresentação do produto, eu quero que vocês mostrem um dimensional na sugestão de melhoria desse produto, certo? E também especifiquem os materiais. Então, não adianta só o desenho sem uma especificação de materiais. Então, vocês vão ter que fazer um desenho e vão ter que me dizer assim, não, eu estou sugerindo que o corpo dessa ferramenta seja de madeira, por exemplo.
ou eu estou sugerindo que o corpo dessa ferramenta seja um plástico com algum tipo de especificação para ela ficar mais rígida ou mais macia, mais tenaz, mais ergonomicamente, mais... Ó, esse aqui, olha como a ergonomia desse produto é complicada. Ele é muito pequenininho. Então, por isso que esse produto, esse meu kitzinho, ele vem com essa base, onde a gente encaixa ele aqui. Não sei se vocês conhecem. Isso aqui fica na minha mesa e eu uso pra caramba, vocês não têm ideia. Olha como é que é. Essas minhas ferramentinhas aqui, ó. Aí elas vêm aqui. Bom, eu desmonto de tudo que vocês puderem imaginar com isso aqui. Fica aqui, ó. Eu perdi até a parte de cima, tá? Tinha uma tampinha aqui. E daí vem várias ponteirinhas, ó. E daí, então, eu tenho essa canopla aqui, que daí ela é mais ergonômica para pegar. E a gente encaixa ela, a chavezinha pequenininha, e, ó, ela fica um produto maior, mais ergonômico, tá? Um exemplo, tá, gente? Então, nós vamos representar isso, né, indicar as dimensões e indicar os materiais, e nós vamos ter uma conclusão. Quais os impactos que a gente espera dessas melhorias propostas? O que nós queremos que essas melhorias representem nesse produto? É uma justificativa das minhas decisões. O porquê? O porquê eu tomei certas decisões lá no meu redesign, por isso que o tema, lembra que chamava redesign? Então, por que eu tomei essas decisões? Por que eu tomei esse caminho? O que eu quis representar? Certo? O que eu quis melhorar? Eu quis melhorar a funcionalidade? Eu quis melhorar a montagem? Eu quis melhorar o custo? Eu quis melhorar a segurança? Vamos lá de novo para o meu produtinho aqui, ó. Pensando agora, eu acho que esse produto, ele fica com uma certa... Ele permite que esse desencaixe aqui não aconteça. Entende o que eu quero dizer? Ele não fica completamente travado nessa montagem. Eu acho isso um pouco inseguro. E é por isso que eu acabo deixando esse kitzinho aqui. Aqui em cima, minha casa é um sobrado, por isso que eu tô falando aqui em cima. Eu acabo deixando esse kitzinho aqui na minha mesa de trabalho, porque eu não sou uma pessoa que trabalha em si com montagem e desmontagem, eu não sou uma profissional dessa área. Então, eu acabo usando nas minhas coisinhas femininas, nas minhas coisinhas de uso geral. Por exemplo, eu pego uma tesoura, sei lá, um óculos, que eu queira apertar um parafuso. Então, é um uso para coisa muito pequena, né? Muito simples, assim. Mas isso aqui não poderia ser usado num ambiente fabril, né? Não poderia, porque eu tenho um problema de aderência aqui, ó, nessa conexão. Eu não tenho um travamento completo a ponto de dar segurança. Então, se eu quisesse desenvolver um trabalho com o tema desse meu kitzinho de ferramenta ou exclusivamente dessa minha ferramenta com esse encaixe, eu poderia sugerir algum sistema de encaixe entre esses dois que ficasse com uma fixação mais garantida, assim, né? Algo mais seguro, assim, que eu pudesse usar isso como uma ferramenta de trabalho mesmo e que ela não fosse desencaixar, tá? Então, isso é a conclusão. O que eu quero com esse redesign é a minha conclusão do trabalho, tá? Então, vamos conversar sobre os critérios que eu vou usar para avaliar. Eu vou usar... Nosso trabalho vai valer 2 pontos, que é a nossa nota de AP1, tá? O que vai representar cada um desses itens que eu coloquei aqui à esquerda em percentual nos nossos 2 pontos?
a clareza e a estrutura do material entregue como um todo vai valer 0,3 pontos. A análise SWOT aplicada corretamente vai valer 0,3 pontos. A minha aplicação correta do FEMEA vai valer 0,4 pontos. A aplicação do QFD e a interpretação vai valer 0,4 pontos. As minhas propostas de redesign fundamentadas no design para manufatura e no design para montagem vão valer mais 0,4. E uma conclusão, uma análise de impacto correta, vai valer 0,2, tá? Então, vocês já têm aí, inclusive, meus critérios de avaliação, como eu vou avaliar vocês nesse trabalho. Aqui, eu tenho uma sugestão de 40 produtos, tá? Eu montei uma listagem de 40 produtos que vocês podem usar se quiserem, tá? Então, aqui, à esquerda, eu tenho alguns produtos de uso geral, de uso doméstico, que podem ser a realidade de alguns colegas, que podem ser que não conheço, por exemplo, tem colega que não tem, tô começando, não sei nem direito como é que é uma chave de fenda. Então, não precisa fazer. Pega alguma coisa da sua casa e vai refazer esse redesign, vai analisar esse produto, tá? E nós também temos produtos da área metal mecânica, então tenho ali uma lista de alguns produtos, tá? Inclusive eu ia fazer o nosso exemplo com uma chave de boca e eu resolvi mudar de ideia porque eu tinha largado a chave de boca aí como uma das sugestões, tá? Então eu estou usando um martelo. O único produto aqui hoje que não vai poder ser usado vai ser o martelo, porque o martelo vai ser o produto que eu vou apresentar para vocês como exemplo prático, certo? Então, aí depois vocês leem isso aqui tudo com calma, eu vou largar isso aqui como uma lista lá no nosso ambiente aula, mas ele tá aqui dentro do nosso material. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente poderia usar um espremedor manual de frutas. Sabe aquele espremedorzinho que a gente compra quando a gente... Na casa de vocês deve ter, se tu quer espremer uma laranja e tu não tem um espremedor elétrico, tu usa aquele manualzinho que a gente faz assim, ó, né? Gira. Pode ser uma tesoura doméstica, uma tesoura escolar. Pode ser um estilete retrátil. Pode ser algo um pouquinho mais complexo, uma mola. Pode ser uma mola, mas eu preciso entender o contexto dessa mola. Não adianta pegar uma mola qualquer, tá? Tem que me apresentar a mola e apresentar para que ela é usada, porque tem mola em tudo quanto é canto, né? Uma mola que eu tirei de determinado produto, então me contextualiza de onde que saiu essa mola, para que ela é usada. Se for uma coisa mais difícil de entender, assim, uma peça muito solta, assim, como seria uma mola, né? Mas eu nem botei mola aí, mas eu estou dando um exemplo. Mas poderia ser... não, eu botei mola de prendedor ou fixador. Prendedor de porta. Sabe aquela cunha? Sabe o que é cunha? Cunha é um tipo de prendedor para isso. Então, um prendedor de porta poderia ser o nosso estudo de caso. Nos produtos da área metal mecânica, podem ser ferramentas, chaves, morsas, furadeiras, grampos, arco de serra, calibradores, carrinho de ferramenta. Então, eu tenho aqui uma relação de produtos, desde produtos mais complexos até produtos mais simples. Então, tu pode pensar assim, eu vou pegar um produto bem simplesinho para ser mais fácil. E já digo para vocês, não é porque o produto é mais simples, aparentemente, que será mais fácil. Às vezes o produto pode ser um produto mais complexo, com mais componentes, mas as melhorias dele estão muito evidentes. Então, sabe aquela história assim, tá quicando ali, é só chutar e fazer o gol, a bola tá quicando, às vezes um produto mais complexo, mas que tá ali
com o problema dele quicando e a gente só chuta para acertar na goleira, às vezes pode se tornar mais fácil de desenvolver, de reprojetar, do que um produto mais simples, que não tem uma oportunidade de melhoria. Por exemplo, uma caneta Bic. Sabe por que a caneta Bic ela existe e ela é eterna? Porque ela é um exemplo de um design praticamente perfeito. Perfeito. A caneta Bic tem um design perfeito. Então, é muito difícil encontrar uma possibilidade de melhoria nessa caneta. Essa caneta, ela tem a ergonomia perfeita, ela tem o conteúdo perfeito, ela é perfeita enquanto design de produto, tá? Então, às vezes, um produto um pouquinho mais complexo pode ser mais fácil de fazer um redesign e analisar do que um produto muito clássico e muito comum, como alguns que a gente tem por aí. Então, tem que ter exercitar o senso crítico, tem que ser exercitado na escolha do produto também, tá? Então, tá aí essa lista, depois eu vou largar a lista lá na aula, no ambiente aula, mas depois vocês podem usar outras coisas também. E daí vamos, então, começar a nossa revisão do que nós vamos projetar. Então, depois que a gente escolheu o produto, depois que a gente contextualizar, fazer o nosso desenho dimensional, apresentar ele e justificar por que a gente está escolhendo ele, nossa primeira análise vai ser a SWOT, tá? Então, nós vamos analisar. Então, vamos analisar o martelo comum. Então, essa é a etapa 1 do mini projeto. Quais são as forças dessa ferramenta? Martelo, aquele martelo que a gente tem em casa. Ele é muito simples e muito intuitivo de usar. Se tu pegar um martelo e largar na mão de uma criança, ela vai martelar. Às vezes ela pode nunca ter visto ninguém martelar. Se tu pegar, o ideal é que a gente não largue na mão de uma criança um martelo ferramenta metálica, mas se tu pegar um martelinho de brinquedo e largar na mão da criança de 2 aninhos, ela vai pegar aquilo ali e vai bater. Ele é intuitivo, ele tem um design tão forte e tão bem feito que um martelo, no momento que tu pega ele intuitivamente, tu sabe que ele é uma ferramenta para bater, tá? Ele é quase que nem o vídeo aquele que eu mostrei para vocês do filme Uma Odisseia do Espaço, que o homídeo lá, o Neandertal, não era Neandertal, um homídeo pega um osso para bater no outro cara lá. Se ele encontrasse um martelo no chão, ele não pegaria o osso, ele pegaria o martelo, de tão intuitivo que é. O martelo também tem uma força muito evidente, que é o baixo custo para produzir e um baixo custo para adquirir. Então, ele tem baixo custo, a pessoa consegue comprar um martelo facilmente, tá? A gente não precisa de grandes investimentos para ele. E ele tem uma alta durabilidade e ele, em função da cabeça metálica dele, né? Então, ele tem aquele corpo ali, aquela ponteira dele metálico, e ele tem uma baita de uma durabilidade. Às vezes se destrói o cabo e a gente perde o martelo, só que não se destrói a cabeça dele ali, a ponteira. E é uma ferramenta amplamente conhecida e difundida, tá? Quais são as fraquezas do martelo? Eu já antecipei uma ali quando eu falei que o cabo pode se quebrar, né? Então, esse cabo, ele com o tempo, ele pode se soltar. E, em especial, no encaixe entre a ponteira dele e o cabo, né? Aquilo ali se quebra, muitas vezes se quebra.
Ele tem uma ergonomia, assim, esse cabo aí tem certas oportunidades de melhoria, né? Às vezes poderia ser um pouquinho mais ergonômico, ele também poderia, eu já vejo aí algumas, e já estou citando algumas oportunidades, né? Será que ele não poderia ser um pouquinho mais leve? Dependendo do tamanho do mercado do martelo, ele é meio pesado, né? Esse produto também tem um risco de acidente por um mau uso, né? A gente pode bater na mão, a gente pode se machucar, a gente pode quebrar alguma coisa. Então tem uma série de martelo também, não dá para dar na mão da criança porque ela vai lá e vai martelar a outra, a gente pode martelar o nosso dedo mesmo, que assim, né? E essa é clássica, né? Quem nunca foi tentar colocar um prego e martelou seu dedo? Nossa, complicado. E ele também oferece pouca precisão, então para um trabalho mais delicado, assim, ele é uma ferramenta pouco precisa, tá? Então, o que a gente tem aí de oportunidades? Então, as fraquezas desse produto já nos conduzem para pensar nas oportunidades, porque é a partir das fraquezas, das deficiências que eu vou pensar nas melhorias. Então, quais são as oportunidades desse produto? Eu posso melhorar a aderência do cabo, a fixação do cabo com a cabeça, com a ponteira. Eu chamo de cabeça, mas é a ponteira, tá? A gente poderia usar materiais recicláveis, quem sabe, para fazer esse cabo, ou usar algum material mais leve, ou quem sabe essa própria ponteira poderia ser feita de alguma liga de alta dureza que realmente cumpra a função dele, mas que seja mais leve. Eu poderia criar alguma versão modular. Será que eu não poderia ter um kitzinho assim, ó, com cabo, onde eu tivesse algumas ponteiras aqui que eu pudesse estender e ter uma versão modular nesse sentido. Eu posso ter ponteiras que podem ser trocadas, e daí se eu preciso de martelar um preguinho menor, eu posso usar uma ponteirinha menor para me dar um pouquinho mais de precisão. Agora, se eu preciso de uma coisa maior, eu posso usar uma ponteira maior, uma cabeça maior. Então, é nesse sentido, poderia criar versões que modulassem, né? E eu poderia pensar em incorporar algum recurso de segurança. Qual será? Será que teria como a gente pensar algum recurso de segurança para não martelar o dedo? Teria que pensar. Será que a gente teria como diminuir um pouco essas ponteiras de trás ali e fazer um chanfro nelas para elas não ficarem com cantinhos tão vivos ali na parte que a gente arranca o prego, para não machucar? Então, teria algumas oportunidades aí de incorporar algumas soluções de segurança. Mas quais são as ameaças que o martelo, como produto, tem? Olha, tem uma ameaça que é uma concorrência muito forte com ferramentas elétricas. Então, a gente tem algumas outras ferramentas que podem fazer a função desse martelo, que são elétricas. Então, muitas vezes, a gente não pode também decidir por investir muita tecnologia nesse martelo, criar um martelo super ultra high-tech, só que ele não vai ter aderência no mercado porque ele vai competir daí com outras ferramentas que exercem a função dele de uma forma melhor e mais segura ou com mais força. Então, existe uma ferramenta elétrica que se chama martelete, que é muito usada na construção civil e que ela exerce uma função aí do martelo ou de uma talhadeira, né? Tem outra ferramenta manual que se chama talhadeira, que é para arrancar revestimento. Sabe vocês já viram alguém fazendo uma obra que tem que começar a quebrar aquela obra, que tem que começar a quebrar a parede, tem que tirar um revestimento? Às vezes a pessoa vai usar uma talhadeira, é uma ferramenta, assim,
comprida, pontuda, e vai bater com um martelo em cima. Tá? E daí ela vai começar a arrancar aquele revestimento, destruir aquilo. Mas existe uma outra ferramenta que se chama martelete, que é uma ferramenta elétrica e que costuma ser uma ferramenta também de fácil acesso, só que ela demanda um pouquinho mais de investimento que os profissionais da construção civil costumam ter ou alugar. Então, não adianta também eu querer fazer um martelo altamente high-tech, altamente tecnológico, se ele vai competir com outra ferramenta que já existe e que é elétrica e que exerce uma função muito compatível e melhor, tá? Mais eficiência. Existe uma percepção de obsolência no mercado com martelo. Então, existe meio que uma percepção geral, assim, que mas será que ele não está caindo de mercado? Será que ele não está saindo de circulação? Tá? Então, isso é uma ameaça. Então, talvez as pessoas não comprem por achar que ele está entrando em obsolência. Será que está mesmo? É uma dúvida, mas é uma percepção. Eu coloquei aqui como uma sensação. Acidentes domésticos. Martelo está bem suscetível a causar acidentes domésticos, né? Então, quando eu for comprar, será que eu não vou comprar tão grande, não vou comprar tão high-tech, porque eu não vou saber manipular, não vou saber usar, posso causar um acidente. E tem uma variação de qualidade muito grande entre fabricantes. Então, por que é uma ameaça? Porque o meu martelo que eu estou desenvolvendo, ele vai competir com martelos que estão em uma variação de qualidade muito abaixo ou muito superior. Então, como existe uma variação muito grande, às vezes é difícil encaixar esse produto numa segmentação muito boa de mercado. Então, isso é uma ameaça para o meu produto, tá? Fazendo uma análise aqui até bem aprofundada das ameaças. Agora, vamos fazer uma revisão do FEMEA, que vocês têm que aplicar. Então, vocês têm que gerar o SWOT, um gráfico SWOT, para o produto que vocês escolherem, tá? E a outra etapa que eu vou falar aqui nessa aula de hoje é fazer uma revisão do FEMEA, do martelo comum, tá? Então, vamos pensar em algumas etapas de uso do martelo. Quais são as funções dele? Então, a minha ação seria golpear o prego. O que eu tenho de modo de falha? Eu vou poder ter vários modos de falha para golpear o prego, certo? Mas aqui na minha linha eu coloquei aqui como um modo de falha a cabeça, a ponteira solta do cabo. Pô, meu martelo não tá legal, ele tá solto. Qual é a minha causa provável? Eu posso ter várias causas, mas nesse caso eu coloquei aqui um desgaste no encaixe, ou também poderia ser um impacto muito forte na minha martelada, no meu golpe, né? Então, eu posso vir a causar um desencaixe da ponteira da cabeça com o cabo. Qual é o efeito dessa falha? O efeito é que eu vou perder o controle da ferramenta e tenho um risco de acidente. Então, no momento que eu perco o controle da ferramenta, eu posso causar um dano, né? Ali na volta, porque eu posso errar o prego. Eu posso causar um dano porque a cabeça do martelo caiu no chão e eu causo um dano no ambiente. Eu posso causar um dano porque eu golpeei o prego e ao invés de eu botar o prego para dentro da madeira onde eu tenho que colocar, eu vou entortar esse prego, né? Então, eu tenho uma série de riscos, de efeitos, e eu também posso me machucar. Essa cabeça, essa ponteira, ela pode vir na minha direção, ela pode cair no meu pé, ela pode cair na minha mão,
Então, ela pode cair em alguém que está perto de mim, ela pode ser projetada para o ambiente e danificar alguma coisa do ambiente. Então, só nessa etapa do uso golpear o prego, a gente pode mapear diversos modos de falha e diversas causas prováveis e diversos efeitos, tá? Então, qual vai ser a minha ação preventiva para essa minha falha? Eu posso ter várias ações preventivas, mas aqui o que eu coloquei, o que eu mapeei, que eu vou reforçar eu posso reforçar essa fixação do corpo, do cabo com a ponteira, e eu posso mudar o tipo de cabo, posso projetar um cabo à prova de solturas, posso projetar um cabo que inviabilize que esse desencaixe aconteça. No meu design do cabo e do martelo, eu posso nem mudar o design da ponteira, eu posso mudar o design do cabo a ponto de criar um sistema de fixação com a ponteira que não permita que exista este desencaixe, tá? Então, são ações preventivas sugeridas que a gente vai colocar aqui no nosso FEMEA. Então, vamos para uma segunda etapa. Etapa do uso, apoio da mão. Eu preciso segurar essa ferramenta e ter um apoio. Qual é a minha falha? Minha falha pode ser deslizar, pode ter um deslizamento e ocasionar aquele monte de acidentes que a gente falou já, né, lá no efeito. Qual é a minha causa provável? Bom, vou poder ter várias causas, mas uma delas pode ser o meu cabo pode estar muito liso, o meu cabo não tem textura nenhuma, eu não tenho texturização nesse cabo. Por isso que esse martelo pode vir a deslizar no meu apoio, na minha pega, certo? E qual é o efeito? Diminui minha precisão. Se eu não tenho um apoio de mão preciso, que eu segure e eu tenha realmente controle daquilo que eu estou segurando, e eu consiga controlar a força desse impacto, eu tenho menos precisão e tenho menos segurança. Então, como é que... Imagina, se eu pegar o martelo e ele ficar caindo da minha mão, deslizando, eu não vou ter controle para ser preciso, então eu não vou conseguir bater naquilo que eu tenho que bater com a cabeça do martelo com precisão, porque ele vai deslizar da minha mão. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia ter uma cobertura emborrachada. Daqui a pouco, no meu produto, se eu estou desenvolvendo um produto, eu posso ter ranhuras emborrachadas, eu posso ter ranhuras no próprio produto, do próprio material, do próprio produto, que nem é o caso aqui da minha ponteirinha, da minha chave de fenda. Tem que botar no meu rosto. Que tem algumas ranhuras. Essas ranhuras, elas servem para dar aderência na pega, tá? Armazenamento. Etapa do uso, quando eu armazeno o martelo. Então, quando eu armazeno esse martelo, dependendo do lugar que eu armazenar, que eu guardar ele, ele pode enferrujar a cabeça dele. Isso é bem comum acontecer também. A gente deixa lá um martelo guardado, a gente usa pouco, e a hora que a gente pega ele para usar, ele está enferrujado. Mas é claro que só vai acontecer isso se a minha cabeça do meu martelo for de um material suscetível à ferrugem, suscetível à umidade e oxidação, né? Então, qual é a causa provável? A cabeça dele pegou umidade e ela não tem um material tratado. O metal, ele não tem um tratamento, ele não tem uma liga, ou ele não tem um tratamento de superfície que faça ele ficar inerte à umidade, tá? Ao processo de oxidação.
Então, o que eu tenho de efeito? O meu efeito é que um martelo enferrujado, ele não vai ter o mesmo desempenho, porque quando eu bater no que eu tenho que bater, ele pode se quebrar, ele pode ter danos na ponteira dele, ou na parte que a gente for usar, se for a parte de trás também, né? Ele vai perder o desempenho dele. E ele também fica todo feio, todo bagaceiro, né? Porque ele está todo enferrujado. Então, a gente tem uma perda de desempenho funcional e uma perda estética. Então, qual é a minha ação preventiva como desenvolvedor do produto? Eu preciso usar um aço tratado, ou eu preciso usar uma liga de aço adequada para não estar suscetível à oxidação, à ferrugem, ou eu posso pintar esse martelo. Ele pode ser pintado, porque daí o processo de pintura vai preservar ele um pouco mais, ou eu posso manter esse martelo lubrificado, ele pode ficar azeitado com óleo e não está tão suscetível à umidade, né? Tão suscetível ao processo de oxidação que a umidade gera. Um exemplo também muito clássico, não só no processo de armazenamento, mas no processo, regiões litorâneas, né? Regiões litorâneas tem a maresia que detona tudo que é metálico. Então, o metal ele precisa ser de uma liga, ele precisa ter uma composição que não favoreça o processo de oxidação iniciar, por causa da maresia, por causa do sal que tem no ar. As áreas litorâneas têm a maresia. O que é a maresia? A maresia é aquela salinidade que está no ar em função da vaporização da água do mar. A água do mar ela está sempre vaporizando. Qualquer lugar que tem água, constantemente, por mais que essa água seja um volume grande ou um volume pequeno, a água vai estar sempre num processo de vaporização. Então, o momento que essa água vaporiza, ela joga no ar que a gente está respirando essa salinidade, um pouquinho desse sal que está ali no mar, né? E esse sal, ele está circulando pelas zonas litorâneas até determinada área. Por isso que a maresia em si, ela não chega, por exemplo, aqui em Porto Alegre, ela não chega porque está muito distante. Ela já se perdeu nessa distância. Mas lá, bem pertinho do mar, ela está numa concentração bem alta. Então, tudo que tem em região litorânea está muito suscetível à ação da maresia, a essa salinidade. Inclusive carro, eletrodoméstico, tudo. Tá? Então, até a pessoa, quando ela compra alguma coisa para sua casa e ela mora em região litorânea, ela tem que ter um certo cuidado do que ela está comprando para ela não perder os produtos dela. Então, se vocês quiserem seguir por uma abordagem assim, estou desenvolvendo um martelo, não, martelo não pode, estou desenvolvendo uma ferramenta que vai ser usada mais em região litorânea e ela vai ter essa característica porque eu quero preservar o produto em relação à maresia. Legal, produto bacana, com uma excelente justificativa, tá? Então, temos aqui 3 exemplos, 3 linhas, que é o que vocês têm que fazer. E depois nós vamos ver, na aula que vem, um exemplo do desdobramento da função de qualidade, tá? Que é parte também do projeto de vocês. Então, o que a gente começou hoje? A gente começou a revisar os conteúdos para fazer um mini projeto, tá, gente? E o que a gente colocou em prática? A gente analisou as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do produto com a ferramenta SWOT, ou FOFA em português, tá? Nós utilizamos um método de prevenção de falhas com a ferramenta FEMEA, e nós estamos entendendo e começando a aplicar um olhar técnico sobre os problemas reais do nosso dia a dia. E qual é
Por quê? Por que a gente está exercitando isso? Porque o nosso papel de engenheiro, como uma pessoa que toma decisões e soluciona problemas, é esse. É olhar tecnicamente e resolver os problemas reais. Então, hoje a gente está fazendo com as nossas coisinhas de casa, com as coisas que a gente tem acesso, por mais que a gente trabalhe ou não na indústria metal-mecânica e tenha já um trabalho voltado à área de engenharia mecânica ou não, o momento que a gente olha e analisa tecnicamente um produto, a gente está exercitando a nossa capacidade de solucionar problemas, tá? E de tomar decisões. Então, é isso que vocês vão desenvolver. O que nós vamos fazer na aula que vem? Nós vamos abordar o desdobramento da função de qualidade e o design para manufatura e para montagem, vai avançar na aplicação desses conceitos no mini projeto. Então, nesta semana, o que eu espero de vocês? Então, hoje é dia 9/4, e na quarta que vem vai ser dia 16/4. O que eu quero que vocês façam, o que vai ser o ideal que vocês façam? Que vocês escolham, façam a tomada de decisão de vocês sobre o produto e apliquem as ferramentas que a gente revisou hoje. SWOT e FEMEA, tá? E façam as etapas iniciais. Façam o desenho do produto, a apresentação do produto, conforme está o edital, façam a justificativa. Então, quando chegar na semana do dia 16, ou até antes, eu gostaria que de possibilitar para vocês um assessoramento, tá? Que é uma coisa que eu faria em aula física com vocês. O que eu faria? Eu assessoraria sobre os trabalhos de vocês. Eu ajudaria vocês a desenvolver esse trabalho para vocês não ficarem tomando todas as decisões e fazendo tudo completamente sozinhos. Então, o que eu quero abrir para vocês a possibilidade, desde que seja interesse de vocês que estão presentes aqui e dos colegas que assistem a essa aula gravada depois. Eu quero que vocês possam desenvolver isso e enviar esse material para mim via fórum ou via caixa de mensagens, porque daí eu vou poder assessorar vocês nesse projeto. Eu vou poder ajudar vocês em tudo isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? Então, só que vocês precisam inicialmente pensar e fazer, mesmo que faça errado, para poder trazer para mim, enviar para mim, para eu poder dizer para vocês o que está certo e o que está errado. Porque tudo que eu posso fazer é dar um exemplo. O que eu posso fazer, eu fiz ali, que é dar um exemplo. E na outra semana eu vou continuar esse exemplo. Mas o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar junto com vocês nesse projeto. Então, eu estou abrindo a possibilidade de todo mundo que quiser carregar material para mim lá no ambiente aula, que nem eu disse, via fórum ou via caixa de entrada, caixa de mensagem, que eu vou poder assessorar para vocês neste trabalho, tá? Então, vocês podem montar, se quiserem já desenvolver e avançar no desdobramento da função de qualidade e no design para montagem, no design para manufatura, vocês já tiveram essas aulas, tá? Essas aulas são design para manufatura e design para montagem, é a nossa aula número 5, e o desdobramento da função de qualidade é a nossa aula número 4. Vocês busquem lá, vocês têm material suficiente lá para desenvolver isso, e vocês podem, inclusive, se quiserem me carregar, subir o trabalho inteiro lá no ambiente aula para mim, e eu vou assessorar vocês, tá? Por escrito ou por vídeo, eu vou assessorar vocês, vou poder riscar ali, vou poder ajudar vocês nesse design, para vocês conseguirem elaborar um trabalho bem legal e realmente fazer esse projeto, tá? E isso vai ser um exercício prático muito, muito agregador para vocês.
certo? Então, todo mundo que quiser vai ter oportunidade para fazer esse assessoramento. E na semana do dia, eu não coloquei, mas na semana do dia 16 ao dia 23, eu vou abrir para o nosso envio de trabalho. Então, ainda vai precisar assessorar alguma coisa naqueles dias? Manda lá que eu vou dar um jeito de assessorar, tá? Eu só não vou poder assessorar, sei lá, no dia 23, que é o dia da entrega, aí não dá tempo mais de eu ficar assessorando todo mundo, né? Aí eu preciso que o dia 23 seja o dia para entrega. E por isso que eu estou sugerindo para vocês que a semana de assessoramento, para ter um assessoramento garantido, seja no dia 9 ao dia 16. Do dia 16 ao dia 23, eu vou assessorar se der tempo. Se der, conforme o volume de alunos, eu vou assessorar. Tá? Tenho esperança que sejam muitos alunos que queiram assessorar, porque esse assessoramento vai ser muito válido para todos. Certo? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao trabalho? Querem conversar a respeito disso? Podemos, inclusive, abrir todos os áudios aí, todos os sons, e a gente conversar sobre isso para tirar essas dúvidas. Nós temos aí uns 10 minutinhos finais de aula que a gente pode conversar sobre o trabalho. Vinícius também entrou um pouco mais tarde, não pegou o princípio da aula, né, Vinícius? Te peço para dar uma olhada depois no vídeo, nos minutos iniciais ali, onde eu contextualizo todo o trabalho. E essa é a meta de vocês, galera. Legal. Tá? Vamos pegar esse desafio aí. Eu sei que os professores em si, das aulas EAD, o pessoal não costuma fazer muito esse tipo de atividade prática, assim, tão focada quanto eu estou fazendo com vocês. Porque as cadeiras são muito teóricas, então fica mais fácil elaborar certas provas, certos trabalhos, né? Mas eu realmente quero que vocês façam o exercício de projetar um produto. E eu vou começar com esse projeto inicial para a gente escalonar para mais adiante a gente poder desenvolver um pouquinho mais. Tá, galera? Alguma dúvida? Cinco segundos. Se ninguém falou até agora, ninguém está com dúvida. Mas fico à disposição de vocês lá por dentro do nosso fórum ou pela nossa caixa de mensagens ali, vocês podem me escrever a qualquer momento. Se vocês quiserem, inclusive, escolher um produto e perguntar ali, o que tu acha? Eu vou ficar bem atenta, acessando o ambiente aula várias vezes essa semana, para poder responder para todo mundo que precisar, inclusive na escolha do produto. Eu escolhi tal produto, tu acha que é legal, tem oportunidade, tu acha que vai ser fácil, que vai ser difícil, quero desenvolver o trabalho legal, me ajuda na escolha. Eu vou ajudar vocês e vamos manter contato, ficar conversando ali para tentar fazer um exercício prático. E se vocês quiserem escrever isso no fórum, é legal porque os colegas vão vendo, tá? Os colegas vão visualizando quais são as dúvidas de vocês e, às vezes, esclarecendo a dúvida de uma, eu consigo esclarecer a dúvida de vários. Por isso, os assessoramentos em conjunto são bem legais. E eu acho que a gente pode fazer isso via fórum, tá? Já que a gente não está fazendo aqui na aula. E se alguém quiser, eventualmente, falar alguma coisa e assessorar online na aula que vem, me mande o material antes, porque daí eu preparo um conteúdo para a aula que vem e apresento alguma dúvida pontual, e isso fica gravado na nossa aula para os demais colegas. Tá bom? Beleza, gente? Então, estou encerrando a nossa aula por aqui hoje. Nosso conteúdo de hoje
é esse. Eu vou disponibilizar isso tudo já. Demora um pouquinho para esse vídeo chegar para mim, tá? Às vezes eu consigo ele só de um dia para o outro. Isso fica gravado no Meet, em o Google que me manda, e eu não... Às vezes ele demora, sabe? O Google fica lá carregando, e ele demora para chegar para mim. Mas agora, no final da aula, eu vou carregar já a aula passada de design, para quem não assistiu ainda, e vou já disponibilizar todos esses materiais aqui, inclusive o edital e a relação com as sugestões. E eu já dei um aviso lá no nosso fórum de avisos gerais de que isso tudo está acontecendo. Tá? Vocês vão ver por lá. Beleza? Boa noite a todos. Um bom descanso. E bom trabalho. Quero ver projetos bem legais aí, tá, galera? Ok, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.